Pode se assentar, amigo. Pega a sua Bíblia. Nós estamos ouvindo palavras aqui desde quarta-feira sobre como fazer para a gente ter um ano melhor do que os outros, um ano extraordinário. 4 palavras nós recebemos, nos ensinando como ter um ano extraordinário. Hoje é mais uma. E assim será até domingo que vem. Quem estiver atento vai aprender e vai tomar posição, e vai tomar decisões, e vai se preparar para que esse ano seja um ano muito especial, mais do que os anos anteriores. Em Isaías capítulo 40, veja o que diz a palavra do Senhor, no verso 27. Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Por que você diz isso, Jacó? Por que você diz isso, Israel? Você não sabe, verso 28, não ouviste que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Ele faz forte o cansado, ele multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Esse texto de Isaías 40 tem uma riqueza muito grande para nos fazer entender coisas importantes para nós. Uma riqueza muito grande sobre como Deus trabalha em nossas vidas. O profeta Isaías registra nesse capítulo 40 como o nosso Deus é grande. O nosso Deus, o único Deus, o Deus com quem nós temos aliança, Ele é muito grande e poderoso. O Deus com quem nós temos aliança, Ele é muito grande e poderoso. Olhe o que o profeta registra nesse texto. Eu vou destacar alguns versículos para você ver a grandeza do nosso Deus. Olha o verso 12, por exemplo, de Isaías 40. Como nosso Deus é grande. Quantos ml cabem na concha da sua mão? Você já mediu? Olha o que diz a Bíblia no verso 12. Se você tivesse que colocar 1 litro de água usando a concha da sua mão, você levaria quanto tempo? 1 litro de água, 1000 ml, você perderia a paciência. Mas a Bíblia diz no verso 12, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem pôde medir as águas do mar na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus com palmos? Pergunta no verso 12. Quem é que pode medir o tamanho do mar com a concha da sua mão? Quem pode medir o tamanho do céu com palmos? Nosso Deus pode. Verso 15. Todas as nações da terra são como uma gota d'água num balde e como um grão de poeira na balança diante do nosso Deus. Estados Unidos, China, que são as nações mais poderosas, Brasil, todas as nações da terra, junta todas, 7 bilhões e tantos milhões de pessoas, diante de Deus são como um grão de areia, numa balança, são como uma gota d'água de um balde.
Tão grande é o nosso Deus. Verso 17 agora. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. Todas as nações da terra juntas são como nada, são sem valor e menos do que nada. Verso 22. Ele é o que está assentado em seu trono. Ele está assentado em cima do seu trono, acima da cúpula do planeta Terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e desenrola como uma tenda para nela morar. Tão grande é o nosso Deus, que nós parecemos diante dele ínfimos. Ínfimos. Verso 26. Levantai os olhos, observai as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Quando a gente vai em um lugar lindo na terra, quando foi a última vez que você foi num lugar muito lindo? Um lugar que você achasse muito lindo, natureza. Tem lugares assim, por aí. O que você faz quando você vê um lugar muito lindo? Você diz, meu Deus, que lindo. Não é verdade? Automaticamente a gente conversa com Deus. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Não é verdade? Que coisa linda, meu Deus. Pois levantem os olhos, observem as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele, o nosso Deus, verso 26, que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial. E a todas elas chama pelo nome. São bilhões, trilhões de estrelas. Mas ele quis montar o céu do jeito que é. E deu nome para as estrelas. O seu poder, diz o verso 26, é incalculável. Inextinguível é a sua força. Eu estou lendo a Bíblia na versão King James. O seu poder incalculável, inextinguível a sua força. Olha o verso 28. Diz assim: a sua sabedoria, o final do verso, é insondável. O seu conhecimento é grande demais, incompreensível para a gente. Quão grande é o nosso Deus, quão imenso é o nosso Deus, quão grandioso é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. Amém ou não amém? Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é muito importante. Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é muito importante. E diante dEle, se todas as nações juntas são menos do que nada, se todas as nações juntas são menos do que nada, o que nós somos diante dEle? Como um Deus tão grande pode se importar com uma pessoa tão ínfima? Se o profeta diz que a humanidade é como gafanhotos diante dele, porque lá onde o profeta escreveu isso, eles estão acostumados com aquelas pragas de gafanhotos, que a gente não vê aqui, graças a Deus, como gafanhotos. Meu Deus, que chance eu tenho de me dar bem, se Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Você sabe que as religiões que os homens inventam no mundo, eles tendem a fazer deuses pequenininhos para satisfazer, para serem mais lógicos. Um Deus pequenininho eu posso até ter mais acesso, entendeu? Um Deus pequenininho, um santinho, está mais ao meu alcance, porque esse Deus é muito grande, e Ele não vai se importar, Ele não vai me dar atenção, Ele é muito grande. Então eu vou inventar, eu vou alcançar, eu vou arrumar um santinho para mim, um deusinho,
que possa ser meu despachante celestial. A lógica, mas que não é bíblica. Ao mesmo tempo que a Bíblia não está exagerando, está dizendo que o nosso Deus é tudo isso mesmo. Nosso Deus é muito chique, é muito lindo, é muito magnífico, é muito tremendo, é muito poderoso, é muito maravilhoso, é muito tudo de bom. É muito glorioso mesmo. Amém ou não amém? Incomparável. Incomparável. O profeta diz que é um erro você achar que ele é grande demais para se importar com alguém como você. Olha o que ele diz no verso 27. Por que, pois, você reclama? Por que você se queixa, Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Verso 27, por que você diz isso? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Por que você pensa isso? O Eterno não se interessa pela minha situação, Deus não se importa com a minha causa. Por que você pensa isso? Por que você diz isso? Sim, porque Ele é grande demais e eu sou nada. Sim, porque Ele é grande demais e eu sou nada. Não tem lógica pensar que Ele se interessa pela minha situação e que Ele considera a minha causa. Mas o profeta diz, errado está você em dizer isso. É um erro você pensar que Deus é grande demais para se importar com você. Que Deus é grande demais para se importar conosco. Então que Deus abra o nosso entendimento, para nós entendermos Deus. Mesmo a Bíblia diz que Deus é tão glorioso que é até difícil entender Ele, mas a gente precisa entender. Feche os seus olhinhos, ora comigo, diga, meu Deus, o Senhor é tão glorioso, é imenso em poder, e eu sou tão ínfimo, mas me ajuda a te entender um pouco. Tem algumas coisas que eu tenho que entender nessa noite, que vão fazer diferença na minha vida daqui para frente. Então, por favor, abre o meu entendimento e faz fluir palavra do Senhor para a minha vida hoje. E que a Tua palavra entre dentro de mim, atravesse a minha alma e vá no meu espírito. Que eu possa compreender Tua palavra e que ela me traga revelação de quem Tu és e de quem eu sou diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amigo? Meu Deus. Você está errado em dizer que Deus é grande demais e Ele não pode se importar com você, porque você é pequeno demais, diz o profeta. É errada, essa sua queixa é errada. Olha o verso 11, o que ele diz. O Deus tão grande, o Deus tão poderoso, o Deus tão maravilhoso. Olha o que ele faz no verso 11. Como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Diga, esse Deus tão grande é pastor que cuida do seu rebanho. Tão grande e pastor. Verso 11, como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Você acha que no tempo do profeta Isaías era chique ser pastor? Era chique ser pastor? Tinha carteira de pastor? Sabe com quem você está falando? Pastor. Será que tinha exame da ordem dos pastores israelitas? Fazia faculdade e depois entrava num curso e tinha que fazer a ordem dos pastores israelitas. Daí a OAB desenvolveu. Onde que a OAB aprendeu? E aí tinha o registro federal dos pastores de Israel.
tipo o CRM dos médicos. Será que era assim? Carteira de pastor, faculdade de pastor. E quando chegava um pastor, as pessoas diziam: oh, um pastor, cuidado. Tem gente importante na área. Fala direito. Coma direito, se porte direito. Tem um pastor. Será que ser pastor, no tempo do profeta Isaías, era um negócio chique? Os pastores eram chiques? Os pastores eram importantes? Mas a Bíblia diz que o Deus tão glorioso, tão poderoso, um pastor que cuida do seu rebanho. Mas, olha, ser pastor não era nada chique, nada chique. Olha, pensa na profissão mais humilde que tem. Ser pastor estava no nível das profissões mais humildes. Olha o que a Bíblia diz no verso 11. Como um bom pastor, esse Deus cuida do seu rebanho nos seus próprios braços. Diga, nos seus próprios braços. Olha que loucura, quem vai entender isso? Estados Unidos, China, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Brasil, junta tudo como um grão de areia, uma gota de água de um balde. Mas esse Deus tão poderoso, Ele cuida do seu rebanho e Ele pega seus cordeiros nos seus próprios braços, os cordeirinhos, Ele pega nos braços os cordeirinhos e os conduz no colo. Olha o que a Bíblia diz, que Deus é tão legal e que Ele tem um cuidado especial com as crianças do rebanho. A gente vê no Novo Testamento Jesus tratando bem as crianças e os apóstolos até estranhando isso, dizendo: não é possível que Ele vai ficar perdendo tempo com criança. Jesus, amigo das crianças. Eu fico muito feliz que aqui na igreja tem um monte de crianças que depois do culto vem me abraçar. Tem umas crianças aí que são meus amigos. Vão lá na minha sala buscar bala. Tem uns grandões aqui que se pelam de medo de entrar na minha sala. Mas as crianças vão. Essa semana eu fui no mercado, tinha acabado as balas da minha sala. Eu até completei lá, porque senão ia ficar chato hoje. A Bíblia diz que Deus pega crianças do rebanho dele no colo. Que Deus? Esse, que o mesmo texto fala que Ele é tão poderoso, tão sábio, tão inteligente, tão capaz, tão glorioso, tão esplêndido, pois pega a criança, os cordeirinhos no colo do rebanho dele. É um erro você pensar que ele não tem tempo de cuidar de você, se você é do rebanho dele. É um engano você pensar que Ele não tem tempo para dar atenção para alguém como você, porque Ele dá atenção até pelas crianças do rebanho dele. Pega no colo os cordeirinhos. Ele guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. As mamães que estão amamentando os bebezinhos. Cuidado especial com elas. Deus tem um cuidado especial pelo seu rebanho. Amém ou não amém? Então, se depender de Deus, nós vamos estar sempre bem, debaixo do cuidado dele. A coisa mais importante que você faz da sua vida é você ter certeza de que você faz parte do rebanho do Senhor, que Ele é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, você não precisa inventar outro Deus. Ele é competente, sim, Senhor. Ele é suficiente, sim, Senhor.
ele tem competência para fazer o que a Bíblia diz que ele faz. Sim ou não, amigo? O nosso Deus, tão glorioso, tão especial, tão poderoso, tão magnífico, ele é pastor. Eu estava estudando Jeremias, o livro do profeta Jeremias, algumas semanas atrás, e eu nunca tinha prestado atenção num texto que fala em Jeremias 43, verso 12. Está falando de pastores. Em Jeremias 43, 12 está falando de pastores no Egito. E o profeta Jeremias fala assim: como um pastor tira do seu manto os... Jeremias 43, 12. Como um pastor tira do seu manto os... O quê? Piolhos. Como um pastor tira do seu manto os piolhos. Eu fui pregar num lugar muito longe, um tempo atrás, muito longe. E a gente estava de carro, indo para uma das igrejas, e tinha umas crianças vendendo na estrada pinha, sabe o que é pinha? É fruta do conde, um balde de fruta do conde por R$10, um balde, porque lá na região tem muito. A gente parou e comprou um balde. Quando a gente parou, começou a descer criança do barranco. Quem estava vendendo era um garotinho, só de shortinho, desse tamanhinho, R$10. Mas como a gente parou, começou a vir criança, muitas crianças, e elas pediram presente, e cortou meu coração ver aquelas descalças, uns cabelinhos terríveis, e elas fizeram fila então, e eu dei. Eu perguntei para elas: mas vocês vão fazer o que com esse dinheiro? Nós vamos comprar doces. Nem lembrar de dar para o pai, para comprar coisa, doce, nós vamos comprar de doce, tudo doce. Então tá, abençoamos as crianças, nós tínhamos que continuar, e deu dinheiro para elas. E a gente, então, conversou um pouco com aquelas crianças. Quando a gente está, então, comentando, puxa, que dó dessas famílias, mas, bem, pelo menos então tem aí vendem as frutas e tal, mas que dó, as criancinhas estão maltrapilhazinhas, e os cabelinhos delas, não é? Você viu aquela menina com aquele cabelo desse tamanho? Quando eu vejo, um dos meus 12 estava comigo coçando a cabeça. Aí eu disse para ele assim: está coçando a sua cabeça? A minha também estava coçando. Eu disse: ai meu Deus, será que nós pegamos piolho? É psicológico. E a gente foi então uns 50 quilômetros achando que estava com piolho. Depois passou. Ei, sim, piolho. Claro que quem nunca teve piolho quando era criança? Quem aqui nunca teve piolho quando era criança? Olha ali, ó. Tem 3, 4, não teve. 5, ó. 5 pessoas. Cinco crianças. Eu lembro da minha mãe passando, minha mãe, na ignorância, passava Baygon, coisa, ou matava o piolho, ou matava a criança, às vezes matava a gente e o piolho junto. Meu Deus do céu, punha um inseticida, botava um pano na cabeça, meu Deus do céu, pois a Bíblia diz
que o pastor não era tão prestigiado, porque o serviço dele não era um serviço limpo, porque ele dormia junto com as ovelhas, porque ele estava no meio das ovelhas, porque ele tinha cheiro de ovelha. E a Bíblia diz, assim como um pastor tira os piolhos do seu manto, como uma coisa comum de pastor ter que lidar com piolho. Se ele quisesse ser cheiroso e limpinho, ele estaria no palácio. Mas trabalhando, nós fomos ver um terreno, uma chácara para comprar para a igreja, antes do Recanto Vida Nova, no bairro Macuco, em Valinhos. E quando eu cheguei lá para ver, com o Plínio, tinha muitas ovelhas soltas, muitas ovelhas, muitas. Eu nunca tinha visto tantas ovelhas, de todo jeito, muitas ovelhas. E o cheiro no lugar, o cheiro e a sujeira na chácara, terrível. A gente tem uma visão romântica de pastores e ovelhas. Então o pastor, porque estava no meio das ovelhas, ele se sujava. Não era um serviço limpo, não era um serviço desejável, porém necessário. Mas a Bíblia diz que o Deus sublime, o Deus tão esplêndido, pois Ele se propõe a ser pastor e cuidar de nós, com as nossas perebas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossas perturbações, com nossos problemas, com os nossos piolhos. Como o Senhor pode se importar conosco? Nós temos piolho. Pastor não tem nojo das ovelhas. Se tem piolho, chacoalha o manto e segue em frente. Não é mesmo? O Senhor é nosso pastor. Pois como não ter um ano extraordinário, se eu tenho um pastor como Ele, cuidando de mim? No que depender de Deus, não vai faltar cuidado. É só eu me contentar em ser ovelha dele, sim ou não? Diga para o Senhor, diga: meu Deus, eu quero ser ovelha do Senhor. Eu quero ser ovelha do Senhor. Por favor, me considera como ovelha do teu rebanho. Eu creio que o Senhor é pastor e que o Senhor se importa comigo. Então cuida de mim todo o ano de 2019. Olha o verso 29 de Isaías 40. Diz assim: Ele, nesse cuidado pastoral, Ele faz forte o cansado. Ele faz forte o cansado. Ele faz forte o cansado. Eu estou cansado. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica o vigor do que está fatigado. Ele multiplica o vigor do que está fatigado. Você pode repetir o verso 29, diga: faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Diga em 2019, porque eu tenho um pastor que é o meu Deus, Ele me fará forte e vigoroso, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Diga: cansaço e fadiga não vão me dominar em 2019. Diga para o Senhor, diga: meu Deus, eu quero sair daqui hoje cheio de disposição, cheio de vontade de viver, cheio de ânimo, cheio de força, porque o Senhor é meu pastor, que renova as minhas forças, que renova o meu vigor. Se é verdade, dá um aplauso bem lindo para Ele. Aí o verso 30 diz assim: até os adolescentes se cansam, ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem,
Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Você pode repetir o verso 30? Diz: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Mais uma vez, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Diga: em 2019, eu estarei renovado nas minhas forças. Renovado nas minhas forças. Renovado nas minhas forças. Sim, um ano extraordinário, porque você vai estar renovado nas suas forças. Disposto. Nada de ficar prostrado, nada de ficar desistido, nada de se sentir derrotado. Disposto, renovado nas suas forças, renovado nas suas forças, renovado. O que é renovado? É esse sentido novo. Estou renovado, estou novo. Estou renovado, estou novo. Estou renovado, estou novo. Tempo esplêndido, extraordinário, para quem desfruta do cuidado do Senhor, do pastoreio do Senhor, e se permite renovar pelo Senhor. Amém? E aí, isso vale para todos. Mas tem gente aqui na igreja que tem quase 200 anos de idade. Todos. Mas tem gente aqui na igreja que não é do dilúvio, mas pisou na lama. Todos. Estou brincando. Todos. Mas eu já tenho 80 anos de idade. Todos. Mas eu já estou fazendo conta para me aposentar. Eu já tenho 40 anos de contribuição. Todos. Mas os meus cabelos já são brancos como a neve, iguais os de Yeshua. Todos. Os meus são brancos, mas são pintados. Todos. Mas eu já tenho até gastura. Todos. Mas eu já tenho... Todos. Se a ovelha do Senhor, todos. O Senhor nos faz úteis. O Senhor nos faz capazes. O Senhor nos faz participativos. Enquanto o Senhor nos dá vida, nós não temos o direito de nos eximir de viver para Deus. Um ano extraordinário para que você viva para Deus. Todos os que esperam no Senhor, ainda que sejam de quarta idade, todos são renovados. Sim ou não? Todos renovados, todos. Olha para o irmão que está do seu lado, avalia quantos anos ele tem. Diga para ele: todos, irmão. Todos, irmão. Se ele é mais antigo, pergunta: você conheceu os patriarcas? Você conheceu os patriarcas? Todos. Se é do rebanho do Senhor, todos. Se é do rebanho do Senhor, todos. Todos temos que participar da vida. Todos temos que participar do serviço. Todos temos que participar do ministério. Todos temos que participar da igreja. Todos. Porém, olha a profecia, olha o texto. Tem 3 categorias de crentes, de ovelhas. E aí você tem que saber qual é a sua. 3 categorias. Olha o que diz o texto, no verso número 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Você percebe que são 3 categorias de gente renovada? Que são 3 categorias, 3 estirpes de gente renovada, de ovelhas. Há pessoas que voam como águia, voam alto como águia, que voam alto como águia. Águia é uma ave nobre, predadora. Não tem animais que predam a águia, ela é predadora. Por quê? Porque ela tem força, porque ela tem a capacidade de voar muito alto, porque ela guarda seus ninhos em lugares que outros animais não alcançam,
E uma coisa que a águia tem é a sua visão muito aguçada. Ela tem uma visão muito aguçada. E ela tem uma eficiência muito grande em fazer os seus ataques. Por isso que os Estados Unidos têm como símbolo da sua nação uma águia. Por isso o Império Romano usava a águia também como símbolo para a sua nação. Várias espécies de águias por aí, mas nenhum de nós nunca comeu uma águia assada, porque elas são animais predadores, diferente de galinha. Pois a Bíblia fala que há ovelhas do Senhor que são como águias, que voam alto, que enxergam longe, que há pessoas no rebanho do Senhor que são renovados como águias, para voar alto, para alcançar as alturas, para voar longe, para enxergar longe. No rebanho do Senhor há pessoas que são renovados pelo Senhor para serem como águias. Não sei se você em 2019 vai ser uma águia renovada no rebanho do Senhor. Mas o Senhor usa pessoas. E esses devem ser os líderes da igreja, hein? Principalmente. Que voem alto como águias, que enxerguem longe, que sirvam o Senhor com uma visão ampla de desafios, empreendedores que recebem os desafios do Senhor, que recebem grandes desafios, que empreendem grandes desafios, não grandes para Deus, grandes diante da nossa capacidade. É do interesse de Deus ter pessoas na igreja que voem como águias, que não sejam cansados, que não sejam desistidos, que não sejam fatigados, que não fiquem caídos, ovelhas renovadas com uma unção de águia. Pois quem sabe você é um escolhido por Deus para em 2019 ter unção de voar como águia. Precisamos de pessoas que voem alto, que enxerguem longe e sejam usados por Deus para grandes desafios. Amém? Nossos líderes precisam de uma unção dessas. Voar alto e voar longe. Você veja como Deus tem ampliado as nossas fronteiras cada vez mais. 2018 foi o ano que eu mais andei de avião na minha vida. Eu nem sei quantas horas eu andei dentro de avião, mas bati o recorde. Por quê? Tanto lugar para pregar, tanta viagem necessária para pregar, para discipular. Deus precisa de gente que voe alto, que sonhe alto, que veja longe, que enxergue alto. Deus, o nosso pastor, ele precisa de gente que seja como águia no rebanho dele. Amém ou não amém? Como águia. Fala para o Senhor, diga: meu Deus, levanta na Igreja Batista Vida Nova gente como águia, que voe alto, que enxergue longe, com a visão que o Senhor nos dá. A Igreja Batista Vida Nova precisa de uma unção de águia, um renovo de águia, em nome de Jesus. Diga: eu quero participar de uma igreja onde tenhamos unção para voar como águia, voar alto e enxergar longe. Que 2019 seja tempo de começarmos grandes projetos, de entrarmos em grandes desafios, em nome de Jesus. Sim, mas todos vão voar como águia? Não, nem todos. Aos que correm e não se fatigam, diz o texto. Geralmente, a visão de águia é para quem está na frente, tem que passar a visão. E quem corre tem que saber em que direção correr. O problema não é correr rápido, o problema é correr na direção certa. Adianta ser veloz e correr na direção do abismo? Tem que correr na direção certa.
Então tem pessoas que o pastor renova para que possam correr sem se cansar. Esses que vão correr sem se cansar, olhando para Jesus, se inspirando em Jesus e fazendo as coisas para Deus, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, vivendo intensamente para Deus, se alegrando por ter uma agenda cheia de atividades para o Senhor, dentro de uma visão que o Senhor nos dá. Não é ativismo, é ocupação. Que privilégio é poder estar ocupado fazendo as coisas para Deus, sim ou não? Que bom que a gente pode correr. Eu comprei um carro faz 1 ano, e o meu carro chegou a 25 mil quilômetros. Eu nunca tinha rodado 25 mil quilômetros em 1 ano com o carro. Tá bom já de trocar. Oh. Ei, irmãos, 25 mil quilômetros em 1 ano. Como que eu fiz isso? Olha, a questão, eu não moro tão longe assim, é tendo que ficar indo nas atividades da igreja, nas coberturas. Eu nunca fui em tanta igreja diferente como em 2018. Sim, o Senhor nos move, amém ou não amém? O Senhor nos move, o Senhor nos renova para que a gente possa correr e aproveitar o tempo. Todos nós temos 360 dias pela frente. Tem gente que vai voar para poder enxergar longe, para poder nos mostrar o caminho, mas tem outros que vão estar correndo na direção que o Senhor apontar. Amém ou não amém? Nós não temos tempo a perder, meu Deus do céu. Quem tem a unção do pastor de Israel não pode ficar pensando: depois do carnaval eu volto com a minha célula. Depois do carnaval eu começo a minha escola. Depois do carnaval, lá em março, eu penso nisso. Pelo amor de Deus, quem é renovado pelo pastor de Israel tem pressa. Nós temos que correr, amém ou não amém? Ele faz a gente correr sem a gente se cansar. Meu Deus, mas eu já sou crente há 40 anos. Sim, mas o Senhor nos renova. E a gente corre e não reclama e não se cansa. Meu Deus, como você consegue fazer tudo isso? Como você consegue fazer tudo isso? Está explicado aqui, Isaías 40, 28. Como o apóstolo René consegue fazer tudo o que ele faz? Todos que conhecem ele se admiram. Como consegue? Isaías 40, 28. Voa como águia, corre e não se cansa. Todos nós aqui, que temos esse pastor tão poderoso, que não se importa com os nossos piolhos, ele nos fará correr. Diga 2019, eu vou correr e não me cansar. Amém ou não amém? Diga: eu vou correr e não me cansar. Eu vou correr e não me cansar. Eu vou correr e não me cansar. Vai ter filho? Vai ter bebê? Como é que eu vou dar conta, meu Deus, de ter meu ministério e cuidar do meu filho? Deus não te deu filho para tirar você do ministério, te deu filho para você criar seu filho no ministério. É o seu Samuelzinho, criado na casa do Senhor, na célula do Senhor. Sim ou não? Viver intensamente para Deus. Viver intensamente para Deus. Esse é o projeto do nosso pastor. Ele age em nós, ele nos pastoreia para que a gente possa se renovar e correr. Aí você diz: apóstolo, e eu? Com as minhas cãs? O que são cãs? O que são cãs? Quem sabe o que é cã? E eu com as minhas cãs? Bem, para a turminha das cãs, olha o terceiro grupo. Caminham e não se cansam. Tem quem já não tem a condição mais de correr, porque o tempo passou. Mas você continua sendo muito útil e importante no rebanho. Deus continua pastoreando você e contando com você. Você vai caminhar e não vai se cansar. Não diga nunca: eu estou cansado de viver. Não, Senhor, o pastor te dá vida, te renova para você também caminhar. Você não pode mais correr, mas você pode continuar caminhando. Mas você pode continuar caminhando. Mas você pode continuar caminhando. Talvez chegue o dia em que eu não vou conseguir pregar um sermão de domingo à noite aqui na igreja.
mas eu vou poder continuar caminhando sempre. Sempre vou ter o que fazer. Talvez chegue um dia que eu já não possa mais viajar, mas eu vou poder continuar caminhando, sendo útil na obra do Senhor. Todos podemos caminhar. Se você não pode voar, você pode correr. Se você não pode correr, você pode caminhar. Todos, se você não pode voar, você pode correr. Se você não pode correr, mas você pode caminhar sem se cansar, com alegria para o Senhor. Amém ou não amém? Então todos, os que voam, os que correm, os que caminham, podem se sentir vivendo um ano extraordinário. Sim, todos temos o direito de viver um ano extraordinário. Quem voa, quem corre, quem caminha, todos. Amém ou não amém? Meu Deus do céu. Cuidados pelo pastor de Israel, renovados por esse pastor, a gente nunca vai se sentir velho. Nós vamos sempre nos sentir renovados. E a gente vai estar sempre participando da vida da igreja. Se não pode mais voar e nem correr, vai estar caminhando sem se cansar. Amém ou não amém? Meu Deus do céu, o culto é das 18h30 às 20h30, 2 horas. Eu não aguento. Que não aguenta? Você é renovado. Amém ou não amém? Você está caminhando sem se cansar. Claro que aguenta, o Senhor te dá vigor. Você vai sair daqui a pouco dizendo: meu Deus, 2 horas passaram tão rápido. 2 horas e 5 minutos passaram tão rápido. Daqui a pouco você vai dizer: 3 horas passaram tão rápido. Daqui a pouco você vai dizer assim: 3 horas e meia. Já podia acabar, que amanhã tem mais. Sim, ninguém se cansa quando a gente é renovado pelo pastor. Amém ou não amém? O pastor excelente, glorioso, poderoso, é o nosso pastor. Ele se envolve conosco, não obstante sermos quem nós somos, mas aprove a Ele nos ter como seu povo, seu rebanho. Então, nos deixemos renovar por Ele. Amém ou não amém? Aceite o cuidado do pastor. Meu Deus do céu, se ele pegar seu filho no colo, que honra, hein? Se ele cuidar de você, que está amamentando o seu filhinho, que honra. Hein? Eu fui pai de 4 crianças. 4 crianças. A minha mulher, todas com a minha única esposa. Ela foi mãe de 4 bebês, trabalhando na igreja e dando aula. Os nossos 4 filhos nasceram com ela sendo professora de língua portuguesa, ou em colégio do estado de São Paulo, ou colégio evangélico aqui de Campinas, dando aulas. Não era dar uma aulinha só por semana, dando período normal de aulas. Quantas aulas? 30, 40? O máximo possível. Dando um período de aula. Mas nunca me lembro da minha esposa faltar na igreja, porque nós tínhamos criança. Nunca me lembro dela dizer assim: eu não posso trabalhar na igreja porque eu tenho criança. Nossos filhos cresceram conosco na igreja, sempre. Mas você é pastor de Deus. Mas minha mulher não era. E trabalhou na igreja, sempre. Então o Senhor diz aí dos nossos filhinhos, que Ele pega no colo, e das mamães, que Ele cuida com carinho, porque você tem vida no rebanho com seu filhinho. Olha que coisa linda. É a gente trabalhar para o Senhor, com a nossa família, sem ficar se escondendo atrás de desculpa, hein? Trabalhar para o Senhor, até com os nossos pequenos, que eles cresçam trabalhando. Você viu que o meu bebê estava tocando o teclado agora há pouco, e a minha bebezinha estava aqui cantando lindamente, e o meu genro, pode chamar você de bebê também? Estava ali tocando guitarra. Hein, amigo? Não é uma bênção? Você viu o Senhor? Em 2019, não se esconda atrás de desculpa. Sirva o Senhor.
ou voando, ou correndo, ou andando, se você já está mais veterano. Mas todos nós temos que participar da vida do rebanho do Senhor, todos nós. Amém ou não amém? Ele nos renova. Diga: o Senhor me renova. Eu quero falar sobre isso talvez amanhã, quer dizer, se eu for o pregador, porque são tantos para pregar, mas é porque ontem o pregador que pregou aqui ontem deu uma palavra tão grave, que tem uns 12 mil dizendo: não, pregue o senhor. Não sei o que aconteceu. Mas eu quero falar essa semana ainda sobre a gente se desgrudar do nosso passado. Você não pode ficar preso em trauma do passado. Deus não quer você traumatizado. Deus não quer você traumatizado. Você viu a Priscila dizendo que a gente não dança por causa de freios que colocaram na gente? Ou de traumas? Quando a gente era criança, a gente dançava e não tinha vergonha disso. E agora, quando a gente tem que dançar para Deus, a gente fica travado. Traumas atrapalham a gente por vezes, não é mesmo? Traumas. Pois, olha só, o nosso pastor nos renova. E o que é renovar? É fazer novo. E pode entender que fazer novo é também tirar o trauma. É tirar aqueles medos que paralisam. É o medo de voar, é o medo de correr, é o medo de avançar. Você vê que uma pessoa com medo, ele congela, ou ele desmaia, sai da realidade. Mas o Senhor nos quer avançando, então renova, quer tirar o trauma. Então 2019, pelo amor de Deus, sai do trauma, deixa Deus curar você, sim ou não? Deixe Deus curar você, queira ser curado, seja renovado, e viva um ano extraordinário. Quantos entenderam? Olha como é bom pregar para gente inteligente. Fica de pé e vamos orar ao Senhor. Nem vai chegar a 3h30 de culto. Levanta a sua mão direita para o céu. Feche os seus olhinhos. Ore comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, Senhor Deus de Israel, é impressionante a grandeza do teu poder. Lendo Isaías capítulo 40, os teus atributos são descritos ali, mostrando como o Senhor é grande, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é poderoso. Meu Deus, como o Senhor é grandioso, meu Deus, como o Senhor é poderoso, meu Deus, como o Senhor é sábio, meu Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas a palavra do Senhor é tão clara em dizer que o Deus tão grande se propõe a ser pastor de um rebanho aqui na terra, e eu faço parte desse rebanho. O Senhor sabe tudo a meu respeito, porque eu faço parte desse rebanho. O Senhor me conhece não por um número, o Senhor me conhece por nome. Meu Deus, há pessoas em quem o Senhor mesmo põe um nome, que o Senhor troca os nomes, porque são tuas ovelhas. Há pessoas a quem o Senhor põe o nome que o Senhor quer. Talvez eu seja uma pessoa que o Senhor conhece tão bem, que o Senhor me deu um nome especial. Sim ou não? Por exemplo, havia um homem na Bíblia chamado Salomão. E houve um dia quando Deus disse: eu não chamo ele de Salomão, eu não chamo de Salomão. Para mim ele é G de Dias. Então G de Dias foi o nome que Deus escolheu para ele. Não foi antes de nascer. Se fosse antes de nascer, Davi tinha colocado o nome de G de Dias. Deus revelou depois.
Vocês aqui na terra conhecem ele como Salomão. Eu tenho o direito de chamar ele de G de Dias. Já pensou? Se tem gente aqui que Deus até botou um nome especial, carinhoso, um nome de carinho. Hein? Sabe por quê? Deus diz assim: porque eu conheço você desde que você era um cordeirinho. Eu cuidei da sua mãe quando ela levava você para a igreja, desde que você era pequenininho. Eu cuidei de você quando você era pequenininho. Eu recebi você no colo quando você foi apresentado no altar. Eu conheço você desde que você nem sabia falar. Você é meu cordeirinho desde pequenininho. Esse é o nosso Deus. Olha o Senhor comigo, diga: meu Deus. É difícil entender, mas pela fé eu aceito. Pela fé eu recebo essa revelação. O Deus Todo-Poderoso é pastor de gente como eu. Meu Deus, eu recebo o teu amor. Eu recebo o teu cuidado de pastor. Eu recebo o teu cuidado de pastor. Eu recebo, Senhor Deus, esse amor que te leva a se envolver com gente como eu. Eu recebo o teu cuidado de pastor. Meu Deus, me renova. Diga para o Senhor: eu quero o teu renovo. Eu tenho 360 dias para viver esse ano, e eu preciso ser renovado, meu pastor. Eu preciso ser renovado, meu Deus. Renovado, livre dos traumas. Tira meus medos, tira meus traumas, tira as prisões da minha alma. Eu quero ser renovado. Esse ano precisa ser extraordinário na minha vida. Meu pastor, me renova, me renova. Eu quero voar como a águia. E se eu não sou mais águia, então me faz correr sem me cansar. E se você já não é mais de correr, diga para o Senhor: então eu quero andar. Eu quero andar sem me cansar. Diga para o Senhor, diga: meu Deus, em 2019 eu viverei a minha vida intensamente para o Senhor. Intensamente, renovado, atuante, ativo, frutífero na obra do Senhor. 2019, tendo um pastor como o Senhor, não tem como não ser um ano extraordinário na vida de alguém como eu, ovelha do Senhor, em nome de Jesus. Se é verdade, dá um aplauso extravagante para o Senhor.